Olá, boa noite a todos, boa noite a todas. Sejam todos muito bem-vindos à nossa live da noite de hoje. Hoje vamos tratar um tema interessantíssimo, um tema antigo até, mas que voltou agora, né, por causa de uma declaração de um coronel, né, que acabou fazendo na Câmara, acabou fazendo uma afirmação que é exatamente o que nós vamos discutir, né, na live de hoje. Muito boa noite, então, a todos. A Maria Isa, minha mãe, Cília Gomes Rodrigues, um beijo, mãe, te amo. Beijo pro meu padrasto Edwin, João Santiago, boa noite. Luana, meu amor, um beijo. Pessoal chegando, de mansinho, né? De mansinho. E vamos falar hoje, né? O pessoal já está chegando, já vamos até discutir aqui esse assunto, sem precisar dar grandes nomes, né? Grandes discussões, mas a questão foi a seguinte: Maristela, bem-vinda também, Maristela. A questão foi a seguinte, né? Um coronel do Exército Brasileiro compareceu, foi convidado e compareceu ao Congresso Nacional, numa das comissões, e fez a seguinte, e foi indagado, né, sobre a questão do cumprimento ou não, né, de decisões contrárias à Constituição Federal e à legislação, ou seja, decisões judiciais que fossem contrárias à Constituição e à legislação. E acho que o coronel, querendo é, 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 dissociar um pouco, talvez, a imagem de outros militares que em sua maioria, apoiavam, né, na época, o governo do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, acabou dizendo uma questão interessante, que não compete aos militares analisar a constitucionalidade ou a legalidade das decisões judiciais, mas simplesmente obedecê-las. E talvez ele tivesse sido impactado, né, pela decisão recente do Supremo Tribunal Federal, que decidiu que não compete aos militares serem uma espécie de poder moderador. Claro, isso era óbvio, né? Isso era uma decisão até boba, pueril, infantil, não teria nexo voltarmos com essa espécie de poder moderador dentro de uma república, ou seja, não tem lé com cré essa discussão, mas foi bom até o Supremo Tribunal Federal se manifestar, e claro, a decisão foi 11-0 por motivos óbvios, né? E talvez impactado com isso, né, por achar que, por entender, nesse sentido correto, que os militares não compõem um poder moderador, é que ele acabou dizendo o seguinte, que os militares estão ali para cumprir ordens. É claro, ele não está de todo errado, mas a frase ela é extremamente ordens, obviamente judiciais, né? É, mas isso remonta uma discussão antiga que a gente trava efetivamente no direito, na filosofia do direito, na teoria do direito, que é somos ou não obrigados a cumprir toda e qualquer decisão judicial. Essa é uma questão que remonta, uh, obviamente, o direito desde sempre, mas especialmente até o nazismo. E por que eu volto a essa questão na época do nazismo? Porque é a seguinte, uma questão interessantíssima, e que para mim é o livro que eu mais gosto, de uma autora que eu amo, chamada Hannah Arendt, ela escreveu Eichmann em Jerusalém. E, resumidamente, a história é a seguinte: Eichmann foi preso, não vou entrar na discussão de direito internacional, porque ele foi preso de forma irregular, enfim, mas ele foi preso, foi levado até Israel para ser julgado, para ser julgado num tribunal israelense, em razão
da barbárie que aconteceu relacionado, claro, àqueles eventos do Terceiro Reich. E todo mundo esperava, Hannah Arendt, já uma filósofa conhecida e tal, foi convidada, se não me engano, acho que foi pelo Washington Post ou pelo New York Times, um dos dois, a fazer a cobertura em loco desse julgamento, chamado por muitos julgamento do século, né, lá do Eichmann. E todo mundo esperava que a Hannah escrevesse, né, para o jornal dizendo o quê? Dizendo que o Eichmann era um monstro, era um boçal, era uma pessoa violenta, sanguinária, etc, etc. Só que, para o espanto de Hannah Arendt e para o espanto dos leitores do jornal, Hannah Arendt não descreveu assim, pelo contrário. Descreveu Eichmann como sendo um burocrata que pura e simplesmente estava cumprindo ordens. E, ao cumprir ordens, estava tentando fazer o quê? O melhor que ele podia. Se a função de Eichmann, portanto, era conseguir fazer a solução final de extermínio dos judeus, essa era a missão que lhe foi dada, ele tentaria fazer da melhor forma possível. Em nenhum momento, Eichmann questiona a legitimidade dessas ordens que ele recebe. Simplesmente ele obedecia, guardando as devidas proporções. Foi o que o coronel afirmou essa semana no Congresso Nacional. Isso remonta a um grande autor também, que escreveu um pequeno texto muito interessante chamado 5 Minutos de Filosofia do Direito, do alemão Gustav Radbruch, um ex-positivista jurídico que, após o Terceiro Reich, verifica erros teóricos, né, dessa tese e passa a ser um defensor da reintrodução da moralidade dentro do estudo do direito. E ele vai escrever esses 5 minutos que tem muito a ver com essa discussão, por isso que o tema foi escolhido a partir dessa questão atual. No primeiro minuto, Radbruch já fala o seguinte: ordens são ordens, é a lei do soldado. A lei é a lei, diz o jurista. No entanto, ao passo que para o soldado a obrigação e o dever de obediência cessam quando ele souber que a ordem recebida visa a prática de um crime, o jurista não conhece exceções desse gênero à validade das leis, nem ao preceito de obediência que os cidadãos lhe devem. A lei vale por ser lei, e é a lei sempre que, na generalidade dos casos, tiver do seu lado a força para se impor. Esta concepção da lei e sua validade, a que chamamos positivismo, foi a que deixou sem defesa os juristas contra as leis mais arbitrárias, mais cruéis e mais criminosas. Torna equivalentes, em última análise, o direito e a força, levando a crer que só onde estiver a segunda estará também o primeiro. Perfeito! Ou seja, o que o militar mencionou foi que, se ele receber uma ordem que seja efetivamente inconstitucional ou, né, no caso, né, ilegal, ele vai cumprir. Ele vai cumprir porque ele disse que a função dele não é analisar se a lei é legal ou não, constitucional ou não, ou melhor, não a lei, pior, a ordem dada, seja por um militar superior de outra patente, ou seja por um juiz. Será mesmo? Claro que não. A função de todo e qualquer cidadão, incluindo militares, talvez mais ainda os militares, é aferir se a ordem dada viola ou não a Constituição, viola ou não a legalidade. Percebe? Então imaginem, se um superior manda um inferior, digamos, espancar, bater, machucar um soldado porque, sei lá, ele chegou atrasado, simplesmente você vai cumprir sem falar nada porque você acha que esse é seu dever? Será que esse
é efetivamente o caminho correto? E a resposta, por óbvio, é não. É completamente equivocada essa postura. Desde Radbruch, sabemos que temos que analisar se essa lei, ou melhor, desculpe, se essa ordem recebida, se essa decisão judicial viola ou não a Constituição Federal, viola ou não a legislação vigente. Tem um grande autor, um constitucionalista alemão, chamado Peter Haberli, que vai trabalhar com a ideia da interpretação aberta da Constituição, onde ele vai dizer que todos nós somos intérpretes da Constituição. E, por conseguinte, somos também um pouco guardiões da mesma. Somos nós que também devemos fiscalizar se a Constituição, se a legislação, ela é efetivamente, se ela é cumprida, percebe? Essa é uma questão muito relevante, muito importante. E, como eu falei, remonta até esse período do pós-Segunda Guerra Mundial. Então, se acreditava, portanto, que a ciência do direito deveria ficar livre, digamos assim, de toda e qualquer influência que fosse metajurídica, ou seja, fora do direito. E aí, incluindo a filosofia, a sociologia, a antropologia, a axiologia, tudo isso não estaria dentro do objeto de investigação da ciência do direito. E hoje se verifica o quê? Que sim, que tudo isso está dentro, sim, do objeto de investigação do direito. Isso tudo são elementos que contribuem muito para a reflexão sobre esse assunto. Não se pode simplesmente legar a juízes, por mais competentes que sejam e por mais alto grau que ocupem na escala, um poder quase absoluto de dizer o que bem entendem, de decidir o que bem querem. Não, não podemos. Temos que mostrar, quando for o caso, quando entendermos que há algumas violações, temos que mostrar que discordamos, né? Temos que mostrar aonde está a nossa discordância. Isso é essencial. E aí, só para mostrar como é a postura que eu acredito seja correta, algumas pessoas até me criticaram, porque eram pessoas que eram mais alinhadas à esquerda, porque eu critiquei um deputado federal que ficou com raiva de algumas, digamos, provocações feitas por um rapaz que era daquele MBL e expulsou esse rapaz literalmente aos pontapés da Câmara dos Deputados. E aí muita gente escrevendo: estou com você, deputado fulano de tal, todo apoio para você, piriri pororó. O outro escreveu no YouTube, no vídeo que eu gravei aqui, quem tiver interesse depois assista, dizendo que achava graça que as pessoas exigiam uma postura da esquerda, mas não exigia da direita, não sei o quê, piriri pororó. E a questão é muito simples. Se a esquerda talvez ela porventura seja mais cobrada, é porque justamente ela sempre apontou tais erros do outro lado. E quando ela passa a fazer os mesmos erros, vem a questão mas você sempre criticou, está agora a bater palma? Não. Ou seja, não importa se o deputado que era do PSOL, né, é da esquerda ou não, não importa se ele é do PL, Democratas, PSDB, MDB, PT, qualquer coisa. Um deputado não pode, simplesmente isso, não pode, não tem direito de expulsar um indivíduo a pontapés da Câmara dos Deputados. Ainda mais da Câmara dos Deputados, né? Porque se no Senado Federal
acredita-se que os senadores, então, representem os estados. Na Câmara dos Deputados, eles representam a sociedade. Não à toa, o Ulisses Guimarães sempre chamou a Câmara dos Deputados da Casa do Povo. Então, ou seja, é o povo sendo enxotado a pontapés da Câmara dos Deputados. Ah, mas ele estava provocando. Se ele estava provocando, é simples. Chamasse a polícia, chamasse a polícia da Câmara dos Deputados e pedisse que ele fosse retirado para algum lugar longe do deputado para não atrapalhar a sua atuação, se ele estava sendo ofendido, qualquer coisa desse tipo. Isso, no direito, nós chamamos de exercício arbitrário das próprias razões. Então, ou seja, não é porque alguém me deve que eu vou na casa dessa pessoa e vou pegar uma televisão e falar: olha, você estava me devendo, então eu pego essa televisão, morreu a dívida. Não, não posso. Percebe? Então, se esse rapaz estava apurrinhando o deputado, né, deveria simplesmente ter feito isso, mas nunca ter chutado o rapaz da porta fora. Então, o que é errado, não há como defender. Então, não é porque foi um deputado que eu gosto ou desgosto, mas no caso, digamos, que eu goste, que eu vou bater palma para tudo que ele faz. Isso serve para tudo. Não é porque eu gosto do Lula, eu gosto do Bolsonaro, que tudo que um ou outro fizer eu vou bater palma. Não, o que é isso? É claro que não. E é isso que muitas pessoas têm essa dificuldade. Não tem, não conseguem ter essa equidistância. É claro que ninguém é neutro, como Kelsen pensava, mas o mínimo de imparcialidade a gente tem que ter. Percebe? Senão a gente simplesmente vai bater palma para qualquer coisa que uma pessoa que a gente gosta faça. E não. Isso a gente vê até, por exemplo, hoje em termos educacionais. Quando a criança faz alguma coisa na escola, antigamente os pais iam na escola para dar razão para os professores. Hoje eles vão para dar razão para os alunos. Mudou um pouquinho essa lógica e mudou perigosamente. Então, isso se reflete em tudo. Quando alguém que eu gosto, então, um deputado, faz alguma coisa que realmente eu não concordo, mas eu vou defender mesmo assim. Vou defender porque eu gosto desse deputado. Percebe? Isso vale nessa discussão. Não, não importa se essa decisão foi de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Se essa decisão está errada, o militar tem que. Ele não só tem, mas ele precisa apresentar uma justificativa dizendo: Excelência, não vou cumprir porque entendo que viola esses princípios constitucionais, ou regras constitucionais, ou leis. Então, eu peço para não cumprir, seja determinado que um outro militar cumpra, etc, etc. Mas todos nós, e claro que o militar principalmente, deve sim aferir se o que ele está fazendo está errado ou não, porque senão realmente voltamos a esse momento histórico, aonde as pessoas pura e simplesmente, pura e simplesmente, faziam qualquer coisa que lhe fosse ordenado. Não, não. Já ultrapassamos essa questão. Ah, é claro, alguns podem dizer, mas no momento ah, o Terceiro Reich não era, digamos, uma ditadura, né? Porque Hitler fez tudo que fez com a Constituição de Weimar debaixo do braço, nem deu golpe de Estado, não fez nada disso, né? Era uma democracia ainda, apesar de estar em estado de guerra. Aí muitos acabam argumentando isso, que hoje estamos numa democracia, mas eu concordo, em parte, mas não é porque nós estamos em uma democracia que nós vamos simplesmente bater palma para qualquer decisão judicial, para qualquer determinação de um superior hierárquico. Percebe? É claro que isso deve ocorrer, isso não ocorre todos os dias, são em momentos nevrálgicos, momentos muito graves, como vem acontecendo. E é isso que a gente tem que discutir, né? Os limites, porque quando você não traça limites, as pessoas, obviamente, vão continuar fazendo. Isso serve para filhos,
para relações pessoais, isso serve na relação entre os poderes, percebe? O ministro Gilmar Mendes, com todo o respeito, e por ser o decano e por ser realmente um dos mais brilhantes constitucionalistas vivos no Brasil, em relação a uma lei que está sendo votada no Congresso Nacional, da qual eu até discordo, mas que está sendo votada em relação à criminalização para toda e qualquer quantidade de drogas encontrada em poder de uma pessoa, virou e falou que o Congresso podia fazer o que quisesse, que o Supremo Tribunal Federal que daria a última palavra. Percebe como essa frase é ofensiva? Não, o Supremo Tribunal Federal não vai dar a última palavra. Primeiro que ele só vai dar se for solicitado. Essa é a primeira questão, né? Então, temos que ter esse cuidado, porque se os militares não são o poder moderador, nem tampouco é o Supremo Tribunal Federal, ou seja, não existe poder moderador, né? A ideia é que haja, como dizem os norte-americanos, o checks and balances, a teoria dos freios e contrapesos entre os poderes. Isso em política é absolutamente essencial. É absolutamente essencial. Então não pode um juiz, mesmo um ministro, querer impor o seu entendimento pessoal para todos os demais, toda a coletividade. Então, essa é uma questão que a gente precisa refletir. E refletir com bastante seriedade, né? Porque o momento é muito grave. E mais do que em outros países, porque cada país ele é de acordo com a sua historicidade. Então, por exemplo, essa questão de ativismo judicial, ninguém discute isso, por exemplo, em Portugal. Não existe essa discussão em Portugal de ativismo judicial. Não existe essa discussão na Alemanha e em outros países. É algo que é realmente típico brasileiro. Infelizmente, ainda é típico brasileiro, né? Então, isso é muito grave, né? A Su Freitas mencionando que os professores têm autonomia na sala de aula. É exatamente, volta e meia a gente vê alunos agredindo professores, especialmente em escola, né? Agredindo professores, pais de alunos agredindo professores. É um descalabro, né? É literalmente um descalabro. Porque, independente, né, do salário já ser ruim dos professores, ainda tem que passar por esse grau de humilhação, que realmente é um descalabro, né? É a total inversão dos valores. E isso realmente é preocupante dentro de uma sociedade como a atual brasileira, uma sociedade extremamente polarizada e que a tendência não é melhorar, né? Então isso é muito grave. Por isso que a filosofia é importante. Por isso que o desenvolvimento do pensamento crítico é tão essencial para que a gente tenha essa capacidade de discernimento, para que a gente possa analisar as condutas sem olhar a quem, sem olhar o rosto de quem a pratica. Justamente para que a gente nunca fique tentado a virar e falar: ah, mas eu gosto dessa pessoa, então, como diz na expressão atual, vou passar pano. Né? Ou seja, vou fechar os olhos e vou dizer que está certo porque eu gosto dessa pessoa. Não, não é isso, não pode ser isso. Então, quando um militar de uma alta patente fala isso, é preocupante. Mostra que devemos estudar ainda mais direitos humanos, direitos fundamentais, direito constitucional, filosofia política, ética, filosofia social dentro das Forças Armadas. Percebe? Repito, as Forças Armadas, como nenhuma pessoa, ninguém, é um poder moderador. Mas todos nós devemos nos negar a cumprir decisões que sejam inconstitucionais ou ilegais. Percebe? Ainda mais em graus muito elevados. Isso é muito grave. Então, assim, às vezes as pessoas não se dão conta, mas o Brasil vive realmente esse momento polarizado e complexo. Na verdade, não era para ninguém se preocupar em desrespeitar uma decisão judicial. Por quê? Porque, em tese, a decisão judicial
estaria com base na Constituição Federal, estaria com base na legislação vigente. Mas não é isso que a gente está vendo no dia a dia. Estamos vendo decisões, como até usando a expressão do professor Leme Streck, que é uma expressão, na verdade, de Jean-Paul Sartre, são decisões solipsistas, né? Ou seja, a qual o julgador acha que ele próprio se basta, ele basta por si mesmo. Ele não precisa de nada. O entendimento dele é o que deve prevalecer e as pessoas devem simplesmente obedecer porque ele é ele, porque ele ocupa esse cargo. Não, não é isso. Não está completamente errado. Dentro de um Estado constitucional, o que temos, obviamente, é uma obediência à Constituição Federal. Então, por isso que a gente, no momento, a gente percebe algumas questões muito estranhas. É o Supremo Tribunal Federal querendo discutir é, sobre questões de drogas, se libera, não libera, quanto libera. É o Supremo Tribunal Federal querendo discutir questões que são, além dessa, outras, que são questões que deveriam ficar restritas ao âmbito do parlamento. E aí muitos afirmam, mas o parlamento não vota tais leis. Mas não votar uma lei é uma forma de fazer política. Ora, por exemplo, se a maioria do parlamento é conservadora, é porque retrata, espelha a maioria dos cidadãos brasileiros. Logo, algumas questões muito controversas, por exemplo, como o aborto, não vão ser votadas tão cedo no parlamento brasileiro. Por quê? Porque a sociedade não quer assim, independente do que eu pense ou não. Essa é uma questão importante. É claro que nós estamos falando de uma ditadura da maioria. Ou seja, não importa se a maioria afirme que bandido bom é bandido morto. Importa que a Constituição diga que qualquer suposto bandido, acusado, enfim, tem direito, por exemplo, à defesa contraditória. Percebe? Então, encontrar essa relação entre o que a sociedade espera, como disse Benjamin Cardoso, né? E também, e principalmente, o que diz a Constituição é a tarefa, obviamente, do intérprete. Né? A Maristela dizendo: infelizmente, o que vem acontecendo no mundo deixa claro que está virando terra de ninguém. O respeito à ética, à moral e até à nossa própria humanidade, no sentido metafísico mesmo, está se perdendo. Infelizmente, você está certa, Maristela. Vemos isso sim. Né? É por isso que eu falo que é um momento esquisito, né? É um momento estranho da humanidade. E eu confesso que dá uma certa tristeza, porque acho que muitos apostaram que após o Covid-19 as coisas iriam melhorar, né? Ou seja, a humanidade ia ser talvez mais fraterna, ia ser mais equilibrada, etc, etc. E, na verdade, voltou a ser tudo como sempre foi. Ou seja, egoísta, violenta, né? Vemos casos diários, né, de violência é, é, do mais alto grau, violência policial, violência nas famílias, guerras, enfim, momentos que parece que a pandemia não serviu para absolutamente nada. Claro, é sempre muito triste, né? Mas, voltando ao caso específico, o Radbruch, né, como o texto que eu li, vai dizer exatamente isso. Não, a gente tem que analisar sim, justamente para que não haja uma banalização do mal. Ou seja, e eu vou dar um exemplo. Por exemplo, já teve caso de juiz mandando, por exemplo, que uma pessoa ficasse presa, sendo que na delegacia, lá no espaço, não tinha espaço para mulheres, só tinha para homens. E aí, uma delegada de plantão fez o quê? Botou junto com os homens. Resultado: essa mulher foi estuprada a noite inteira por esses homens. E qual é a defesa? Ela simplesmente obedeceu ordem de manter presa a menina. Será? Será que essa decisão foi correta?
Primeiro, de prendê-la, e segundo, de prendê-la junto com homens? Obviamente que não. Obviamente, a primeira decisão já foi equivocada do juízo, da juíza, e mais equivocada ainda da delegada que simplesmente concordou e colocou. E o caso era tão tosco que essa menina foi se descobrir que ele era menor de idade, tinha 16 anos na época. Então, ou seja, ah, há que sempre verificar se a decisão prolatada numa sentença ou se o entendimento, né, dado por um superior viola ou não viola a Constituição, viola ou não viola as leis, viola ou não viola tratados internacionais. Pois hoje já trabalhamos com uma ideia de que sim, existem valores que pairam acima do direito, valores que foram construídos, como eu sempre falo, ah, os direitos humanos eles são diferentes dos demais direitos. Porque os direitos humanos eles têm cheiro, eles têm cor, percebe? E eles cheiram, eles são sempre ao quê? A sangue, suor e lágrimas. Nenhum direito humano brotou. Todo direito foi sempre conquistado, e a duras penas, através de mortes, através de conquistas, de guerras. Então, obviamente, que é algo que nós não podemos abrir mão. Portanto, essas violações não importam quem esteja perpetrando, devemos sim nos insurgir. Ah, mas quem fez é alguém que é da esquerda e eu sou da esquerda. Então tenha a hombridade, a dignidade de dizer eu sou de esquerda, mas discordo disso. Ou o oposto. Ou eu sou de direita, mas discordo dessa postura. Por isso, por isso, por isso. É isso que se espera de uma pessoa que minimamente use os neurônios que possui, né? A Iris, minha querida amiga, dizendo: estamos passando um momento em que muitas vezes me sinto atônita, sem saber como me sentir frente aos acontecimentos que tornam banais ou dito normais e que consideram desumanos. É o que a Hannah Arendt já chamava a banalização do mal. Vemos uma coisa que nos deixa assim, muito assustados. No dia seguinte, os jornais já estão dando outra notícia, outra coisa, e aquilo que nos chocou não mais vai ser falado, vai cair em esquecimento, etc, etc, etc. Vivemos uma era esquisita, né? Uma era que um morto moribundo entra, entre aspas, num banco para pedir dinheiro, né? Num caso extremamente esquisito, na verdade. Uh, Enfim, né? Vivemos em vários estados tribunais de exceção organizados pelos traficantes, por milicianos. Vemos diariamente pessoas sendo roubadas, furtadas, e, e tudo fica como está. A sociedade parece entorpecida diante da violência, a brasileira, né, da violência, da corrupção. Parece que a sociedade bateu aquele desânimo ou aquela falta de perspectiva de uma melhora, e isso é muito perigoso, né? Isso realmente é muito perigoso quando esse sentimento passa a ser o sentimento dominante. Então, a expectativa e claro, é que a sociedade cobre, né? Que a sociedade cobre dos seus representantes políticos. Cobre, exatamente porque senão ficamos nesse descalabro, ficamos nesse momento extremamente esquisito que estamos na nossa democracia, né? O Supremo Tribunal Federal, tão importante e essencial para a democracia, se arvorando, né? E dando decisões que não competiriam a ele, Supremo Tribunal Federal, dar. E algumas dessas decisões muito graves, violadoras de direitos e garantias fundamentais, e cujo argumento é de uma suposta proteção à sociedade, a isso ou aquilo, e toda essa confusão envolvendo Elon Musk, envolvendo Câmara dos Deputados norte-americano, ministro Alexandre de Moraes, coisas, independente, não vou nem entrar nesse momento nessa discussão, já fiz até um vídeo, quem quiser também está
no YouTube, né, no canal do Hipojura Educacional, mas é algo, no mínimo, desgastante em termos de imagem para o Brasil, né? Isso é muito ruim, isso é ruim em todos os aspectos. Ruim em termos de investimentos que vêm para cá, bolsa de valores, enfim. Ah, é aquilo que chamam, né, de risco Brasil, né? Ou seja, como é complicado o Brasil, investir no Brasil, né? O pessoal já brincava há muitos anos falando que o Brasil não era para amadores, né? E infelizmente parece ser uma verdade. Como é difícil, são muitas nuances, né? É muito uso político e muito pouco ético, muito pouco jurídico de cargos, né? Como vemos presidentes das casas legislativas que usam do seu poder para pressionar o governo federal através de mais verbas ou através de acordos políticos, de nomeações, umas coisas esquisitas, absolutamente nada republicanas, não é verdade? São, podemos dizer que são mazelas, né, da democracia. E quando temos um povo que não é instruído, né, a probabilidade disso acontecer e se repetir, e ir se repetindo, né, é muito grande. Né? Como eu fiz uma postagem esses dias, até no meu pessoal, se não me engano, nada é mais revolucionário do que estudar para uma pessoa pobre, justamente porque é a chance dela sair de Matrix e passar a enxergar melhor o mundo à sua volta, enxergar como o mundo foi construído para oprimi-la, para controlá-la. E aí, quando a pessoa consegue sair da caverna, diria Platão, ela percebe um mundo bem diferente daquele mundo que ela acreditava existir, né? A Maristela chamo de desesperança coletiva. Essa desesperança surgiu justamente pelo descaso da justiça e suas falhas gravíssimas, como elitizar suas ações, defendendo ricos e rechaçando pobres. É, mas isso é muito antigo, Maristela, não é de agora não, tá? Eu tive aula com um grande procurador de justiça chamado Afrânio Silva Jardim, e ele era uma figura incrível, né? Bem de esquerda e tal. Ele tinha uma barba por aqui, uma barba enorme, cabelo grande, tinha uma tatuagem do Lênin de um lado, do Marx do outro. Ele era uma figura maravilhosa, interessantíssima, concordando com posições políticas ou não, né? Mas e ele era um grande crítico do processo penal. E aí eu me lembro que depois no final de uma aula, já chegando no final, ele criticando o Código de Processo Penal, um colega lá fez a seguinte questão para ele: então, professor, o Código de Processo Penal ele não funciona, né? Aí o Afrânio parou, coçou o barbão dele, virou e falou: não, o Código de Processo Penal brasileiro funciona muito bem. Aí foi tal de um se olhar um para o outro. Disse, ué, peraí, o cara está um mês aqui criticando, batendo pra caramba no Código de Processo Penal, e agora diz que funciona? Foi onde ele foi nos explicar. Eu falei, olha só, se a gente analisar bem o Código de Processo Penal, a gente verifica que ele foi feito para não funcionar para as elites e funcionar só para os pobres. Então, se ele não funciona como deveria e foi pensado para não funcionar, é porque ele funciona muito bem. Perceberam a ironia e a lógica perversa por detrás disso? Essa é uma realidade brasileira. Uma realidade que até há pouco tempo pessoas com nível superior é, só começariam a, ser, a ficar em cela efetivamente após o esgotamento de tudo, 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 qualquer recurso e tal, e qualquer outra pessoa já seria presa, mas aí depois o Supremo mudou o entendimento, ficou uma confusão, não vou entrar na discussão. Mas a pessoa tinha benesses apenas por ter um curso superior, como isso mudasse alguma coisa na essência da pessoa, ou da prática daquele crime, né? Então, o Brasil foi feito para ser ainda uma grande capitania hereditária, né? Para passar de pai para filho o controle. Basta a gente ver sobrenomes, né, ou nomes de família em tribunais,
pelo país afora, em, como membros políticos de partidos, sejam federais ou regionais, e a gente vai vendo esses sobrenomes se repetindo ao longo da história, ou seja, numa grande capitania hereditária. Portanto, é algo que a gente tem que realmente pensar. E é por isso que, enquanto professor, eu tento não convencer ninguém, porque eu não quero que ninguém pense como eu penso. Não é esse o objetivo. Nunca foi nem nunca será. O objetivo é que as pessoas pensem, que reflitam, independente de posições políticas, filosóficas, religiosas e até futebolísticas, mesmo que não sejam rubro-negras. A ideia é que pensem, que reflitam, que não sejam massa de manobra, seja de pastores, de padres, de pais de santo, de políticos, do Estado, de qualquer figura que queira controlá-los. A ideia é sempre ajudar no desenvolvimento desse pensamento crítico. Sem isso, é simplesmente enxugar gelo e a gente nunca realmente vai dar um salto maior em termos qualitativos no país. Sem educação, sem esse pensamento, sem entender nas entrelinhas, sem perceber essas malícias, vamos apenas enxugar gelo. E isso realmente só a filosofia, só o pensamento crítico é que consegue ajudar nesse grau de conscientização. E, obviamente, que não é isso que os políticos querem, porque quanto mais ignorante for um povo, mais fácil de ludibriá-lo. Isso aí é histórico. Mas a figura do filósofo é justamente qual? Como sempre falo, ser, como disse Raul Seixas, a mosca na sopa, ser aquele que incomoda, ser aquele que é enjoado, que põe o dedo na ferida e chama a reflexão. Essa é a função do filósofo, como sempre já avisou Nietzsche. Né? Queridos amigos e amigas, portanto, vamos encerrando o nosso bate-papo da noite de hoje, querendo agradecer pela presença de todos, presença de todas. Lembrando que quem puder, dá aí um joinha, divulga a live. Quem perdeu, a live fica no canal do Impojura Educacional, tanto no Instagram como no canal do YouTube e também do nosso podcast Tempo de Filosofar. Então, tem para todo gosto. Quem puder, dá essa força, principalmente no caso do YouTube, né? Marca aí o sininho para as próximas lives, dá um joinha, nos siga e vamos filosofar, gente, porque filosofar faz bem. A filosofia, ela é o alimento do espírito, tá bom? Sem isso, o espírito morre. São duas coisas que alimentam o espírito: filosofia e arte. Precisamos dar esses dois na mesma medida para que o espírito se engrandeça. Sem isso, simplesmente vegetamos. Gente, muito obrigado. Beijo grande, fiquem com Deus, tá? E tudo de bom para vocês. Obrigado pelo carinho, gente, e até semana que vem, tá? Beijo, beijo grande.